Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Hub da Gestão. Hoje, conversando aqui sobre engajamento e liderança nas empresas. Meu nome é Fernando Carvalho e aqui no Hub nós escolhemos esse tema porque, sem dúvida, todas as empresas hoje, seja de que porte for, querem ter sucesso nos negócios, não é? Num mundo aí em tanta transformação, tantas mudanças tão rápidas. E, claro, para isso precisam ter pessoas engajadas. E, evidentemente, para isso precisam ter boas lideranças. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre essas coisas. Seleção das pessoas, colocar as pessoas certas no lugar certo, a transparência dos gestores, como é que você monitora o desenvolvimento dos colaboradores, dos gestores, o desenvolvimento das lideranças. Então, isso tudo é um pouco do que a gente vai conversar, mas, evidentemente, a nossa conversa aqui com a nossa convidada, que já vou apresentar, essa conversa vai ser direcionada por você. Então, as suas perguntas no nosso chat, no nosso Q&A, vão direcionar o nosso papo e os temas que a gente vai abordar, porque é um tema muito vasto. Então, eu vou convidar o nosso DJ técnico aqui, o William, para orientar a gente um pouquinho como é que essas perguntas podem ser feitas, William, por favor. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Para a gente organizar aqui as perguntas e respostas para a nossa palestrante de hoje, a Maria Lúcia, a gente vai utilizar esse Q&A, que é Questions and Answers. Dois balãozinhos que você está vendo aqui nessa seta em branco aqui. Você no seu celular deve aparecer também na mesma posição. Quando você clicar, você pode fazer a pergunta por ali. É melhor do que fazer pelo bate-papo ou pelo chat, se o seu estiver em inglês, porque fica mais organizado a forma como ela vai responder. E lembrando que no final nós faremos uma pesquisa de satisfação, a sua opinião é muito importante para nós. Então não deixe de responder a pesquisa. Tá com você, Fernanda. Além da sua opinião ser importante, para nós também são importantes os nossos patrocinadores. Então, eu quero pedir para o William colocar aqui para a gente uma tela para você conhecer quem são as organizações que têm nos apoiado, os nossos parceiros nessa cruzada de trabalho voluntário aqui do Hub da Gestão. Então, aqui nós temos essas organizações que têm nos apoiado, chegando aqui também a ACT, dos ex-alunos lá da GV. Então, se você quiser colocar a sua empresa aqui nesse slide, ele tem muito espaço ainda, cabe à sua empresa para nos apoiar nessa jornada que nós estamos fazendo em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento das competências dos gestores nas organizações. Muito bem. Agora, então, eu quero apresentar a nossa palestrante, Maria Lúcia Perosa. Ela vai poder falar um pouco de si mesma, mas eu quero só dizer uma coisa. Ela é fera. Eu trabalhei com a Lúcia lá no Bradesco, estivemos juntos lá quando o Bradesco começou a implantar os business partners da então área de recursos humanos do Bradesco. Aprendi muito com ela sobre essa área de gestão de pessoas e também sobre a vida, e acho que hoje nós todos vamos aprender muito mais. Lúcia, por favor, se apresente aí. Bom, Fernando, obrigada aí primeiro pelas palavras, obrigada, gente, pela boa noite, né, para todos, obrigada pela oportunidade de ter esse espaço aqui, da gente falar, como o Fernando disse, de um tema tão importante, né, falar de gente sempre tem um processo simples, uma lógica, mas na hora de fazer as coisas não são tão fáceis quanto parecem, né? Então, obrigada por essa oportunidade, por poder trocar com vocês, né? Falando um pouquinho, né, o Fernando falou sobre eu saber muito, mas tudo que eu aprendi de planejamento nas organizações, eu aprendi com ele. Então, a gente está empatado, viu, Fernando? Então, como o Fernando falou, né, eu sou psicóloga, sempre trabalhei em recursos humanos por algumas décadas, é melhor não falar quantas, né, Fernando, para não entregar, aí é melhor não. E sempre busquei conhecer um pouco de cada coisa dentro de recursos humanos. Minha carreira foi pautada
sempre, na maior parte do tempo, em instituições financeiras, mas também atuando em outras indústrias, em consultoria e também nos últimos anos com educação, que também é uma área fascinante da gente trabalhar com pessoas, né? Já que a gente está desenvolvendo seres humanos também. Então, mais uma vez, obrigada aí pela oportunidade de trocar experiência. Você é super bem-vinda, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos aqui. Agora, Lúcia, nós vamos falar muito aqui sobre engajamento, né? Às vezes a gente escolhe umas palavras assim que tem um tamanho grande, mas a gente não sabe exatamente o que as pessoas pensam sobre isso. Então eu queria começar entendendo o que o nosso público, aqui os participantes do webinar, entendem sobre esse termo. Por isso, essa pesquisa que está colocada aí, por favor, clique aí, você tem 30 segundos para respondê-la. Afinal, na sua opinião, o que é engajamento? E se não for nenhuma dessas aí, escreva no chat também, coloque a sua opinião lá, dizendo o que você pensa ser esse termo, engajamento. Vamos ver o que o povo entende por isso aqui. Será que tem uma opinião unânime, Lúcio? O que você acha? Eu acho que não, hein? Difícil, né? Acho que a gente Eu vai ter acho. uma... Vamos ver se vai haver uma convergência aqui ou não. O William, assim que a gente tiver a tabulação ali do fechamento da nota, ele publica, mostra ali para a gente como é que nós ficamos. Então, olha só, interessante, hein? Nós temos aqui 58%, de fato não tem unanimidade, né? Mas tem uma maioria que diz que engajamento é a relação entre a empresa e seus colaboradores. Ok, talvez esteja certo. Daqui a pouquinho a gente vai conferir com a Lúcia. Agora, um segundo grupo entende que é a relação entre a marca e os consumidores. Será que pode ser isso também? Bom, não sei. Lúcia, ajuda a gente aí, por favor. Fala para a gente aí como é que você vê esse termo, engajamento, e principalmente como é que você vê a aplicação do conceito, do termo, no mundo empresarial, que é a maioria do público que está aqui com a gente hoje. Verdade. Então, Fernando, eu acho que assim, o engajamento é uma palavra que gera algumas correlações, né? Quando a gente fala em engajar, a gente fala em estar pegado, estar próximo, estar junto, estar dentro. Existem vários conceitos. Daí eu fui um pouquinho no dicionário para a gente começar, né? E lá no dicionário traz que essa palavra vem do francês, eu não sei falar francês, tá, gente? Mas vem da palavra engager. Eu não sei se é engager, porque eu sei inglês, mas não sei francês, né? Que significa, na verdade, dar em garantia. Olha que interessante, né? Empenhar. Então, eu acho que quando a gente fala em engajamento, a gente está falando um pouco sobre estar ligado, estar aderente ou empenhado numa causa, num propósito, num objetivo, né? Eu costumo dizer que o engajamento ele serve para qualquer coisa. Como nós estamos no mundo empresarial, a gente acabou tendo o maior número de votos, obviamente, falando de empresas, e é a pura verdade, né? Tem a ver, sim, com a relação entre a empresa e os profissionais que lá estão para atingir um objetivo. Mas o engajamento ele pode ser qualquer coisa. Trabalhando um pouco com cultura, que hoje, cultura organizacional, que esse é o meu trabalho hoje, a gente fala muito de fazer a pergunta do porquê eu estou aqui. Então, estar engajado é porque eu estou aqui fazendo alguma coisa. Pode ser comigo mesma. A gente já chegou a pensar que a gente pode estar engajado com a gente mesmo, num objetivo para a nossa vida, né? Uma nossa vida, falando pessoalmente. A gente pode estar engajado numa comunidade, né? Fazendo um trabalho voluntário com algum objetivo de ajudar um grupo de pessoas. A gente pode estar engajado numa religião, que também é uma causa, tem um propósito, e a gente está engajado também, como é o nosso mundo aqui, com a empresa. Então, estar engajado com a empresa é entender por que faz sentido para mim estar naquela empresa onde eu estou. Então, essa pergunta para mim é sempre o segredo. Por que eu estou
por que eu estou aqui, né? Então, falando da empresa, se eu estou numa empresa, por que eu me dedico a desenvolver um produto, por que eu me dedico a ter aquela atividade, por que eu me dedico, inclusive, àquela marca, né? Por isso que tinha ali uma pergunta, a relação entre consumidores e uma marca, né? A gente vai falar um pouquinho disso também, mas a gente pode estar engajado com várias coisas na nossa vida, né? E lá no dicionário também, a gente tem alguns sinônimos, tá, Fernando, que fala que engajar é se dedicar, é aderir, e também, olha que interessante, é atrair. A gente se sente atraído por uma causa, atraído por um propósito. Então, acho que de uma forma muito simples, né? Eu acho que é responder essa pergunta, por que eu estou aqui? Bacana, estar atraído por algo que lhe chama atenção, algo que te puxa, né? Te puxa aqui. Agora, já que a gente está falando então de empresas, né, e de profissionais que trabalham na empresa aqui, e você falou aí de atração, como que você acha, com a sua experiência aí no mundo de gestão de pessoas, né, como é que a gente consegue, como é que uma empresa, tem muitos empresários nos ouvindo aqui, como é que uma empresa consegue atrair, então, esses profissionais que ela precisa, que sejam ali aderentes, né, à necessidade, ao momento que a empresa vive? E agora você já está colocando um pouquinho de complexidade aí na pergunta, né? Mas é para isso que você está aqui, você é especialista. Na verdade, assim, eu acho que atrair um profissional para trabalhar numa empresa passa, né, por algumas situações. Então, uma empresa, para ela ser atraente, ela tem que começar tendo uma marca atraente. Então, por isso que uma das respostas que a gente tinha na pesquisa era a relação entre consumidor e marca, né? Quando eu penso em trabalhar numa empresa, eu penso na empresa. Poxa, o que essa empresa faz? Qual é o produto? Esse produto é algo que faz bem para a sociedade? É algo que agrega valor? Então, pensar numa marca vem primeiro do que em qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia, né, com esse mundo super tecnológico, quantos jovens não têm interesse em trabalhar, por exemplo, numa Apple, né? Você fala Apple, é uma marca gigante, internacional, né? Então, a marca, o produto, né? Cada um de nós tem o seu telefone, o quanto que um telefone da Apple, né, cresceu e atrai as pessoas. Então, o jovem olha e fala, poxa, eu queria trabalhar na empresa que faz esse produto. Então, essa relação que a gente chama de customer branding, né? De relação a marca para o consumidor. Existe uma pesquisa recente sobre seleção que fala que o Google, por exemplo, atrai em média 2,5 milhões de jovens por ano para suas vagas, né? Então, imagina como sofre essa área de seleção, né, para trabalhar com 2.500 pessoas interessadas. Tem alguma coisa nessa marca que chama a atenção das pessoas. Então, eu começaria falando pela própria atração da marca, né? Na sequência, eu falo, poxa, como será que é trabalhar nessa empresa? E daí eu vou para outra branding, né? Que é o employer branding, que é a marca empreendedora, a marca empregadora, né? Quanto que aquela marca traz para o mercado que ela é boa para se trabalhar? O que será que essa empresa tem que, além de ter um produto legal, será que é legal trabalhar lá? Então, o que acontece? A gente vai também buscar, seja pelas mídias, seja por depoimentos de colegas, seja por pesquisa, né? Hoje a gente pesquisa tudo muito rápido. O que aquela empresa tem que seria legal para mim, para eu trabalhar? E aí é que vem as questões da marca empreendedora. O LinkedIn, recentemente, soltou uma pesquisa que fala que 75% dos profissionais pesquisam com detalhe como é trabalhar numa empresa antes de se candidatar a qualquer vaga, né? E também o quanto que as empresas que têm uma grande marca empregadora economizam em torno de 43% a 50% no seu processo de recrutamento e seleção. Então, assim, ter uma marca empregadora importante, né, e vista como positiva no mercado,
é bem importante para essa atração. E aí vocês me perguntam, tá bom, Lúcia, mas como é que eu faço, né, para ter uma marca empreendedora no mercado? Era a Existem minha algumas... próxima pergunta. Existe uma forma, várias formas, né? Eu acho que primeiro, hoje em dia, tem tudo a ver com rede social, né? Em redes profissionais como o LinkedIn. Então, você sempre divulgar nas redes sociais depoimentos de empregados, de funcionários dessa empresa, dizendo o que é bom, o que tem de bom, como que essa empresa tem questões de desenvolvimento de carreira, como que é o propósito dessa empresa, se ela tem questões de sustentabilidade, né? Hoje em dia os ESG são tão importante para a marca, não só da empresa, mas também como marca empregadora. Então, você estar presente nas mídias faz com que as pessoas tenham informações verdadeiras, né, da sua empresa. Outra forma é você participar das melhores empresas para trabalhar, de pesquisas. Hoje tem algumas empresas que fazem isso, né? Tem o Progep, tem o Great Place to Work, enfim, que fazem pesquisas que a empresa pode se candidatar para ganhar o título, né, de marca empregadora. Semana passada saiu também no LinkedIn, eu estou citando o LinkedIn porque é uma rede muito ativa, saiu a última pesquisa das 10 melhores empresas LinkedIn para se trabalhar. E me chamou a atenção que entre essas 10 nós tínhamos 4 bancos, 3 grandes indústrias, 4 grandes bancos, 3 grandes indústrias e 3 empresas de outros segmentos. Então, veja, quando um jovem, um profissional, recebe uma proposta daquela empresa, ele vai olhar e falar, putz, essa empresa está entre as 10, vou lá, né? Então, essa questão da pesquisa, embora muitas vezes pareça que não, mas ela atrai também bons profissionais. E eu acho, Fernando, que para complementar, a forma mais adequada é você ter um processo seletivo bastante humanizado e realmente baseado em competências. Né? O que eu quero dizer? Você pode vender nas mídias, você pode ter uma marca maravilhosa, uma marca empregadora maravilhosa, só que na hora que o candidato entra como primeiro contato na empresa, aquilo que você pregou não é verdadeiro. Então, tem que haver um alinhamento entre aquilo que você prega e aquilo que você pratica. E o primeiro momento que o profissional vê isso é no processo seletivo. Então, a gente sabe que hoje em dia, com a quantidade de processos, com a quantidade de oferta de pessoas e de vagas, é um trabalho bastante grande, mas você usa sistemas e tudo mais, mas a gente nunca pode deixar de lado o olho no olho, o conhecer o candidato e, principalmente, por meio de uma entrevista muito bem feita de competências, você entender o que aquele profissional tem que vai agregar valor, né, para a nossa empresa, aquilo que ele pretende entrando na nossa empresa, então quais são as expectativas e os propósitos dele entrando na empresa, e se isso tem alinhamento. Aí a gente já tem um primeiro passo bastante adequado para que você atraiu, você trouxe ele para dentro, e aí a gente tem que ver como que isso se desenvolve depois. Mas eu acho que essa integração desse profissional no primeiro momento, alinhando os valores pessoais com os valores organizacionais, por meio de um processo seletivo, é ponto-chave para a gente atrair uma pessoa para estar com a gente numa empresa. Não sei se eu respondi. Não, respondeu muito bem. Você acha que é nesse sentido que aquele indicador, eu já ouvi falar no Net Promoter Score, né, o NPS, agora eu ouvi falar no ENPS, né, o Employee Net Promoter Score. É nesse sentido que esse indicador consegue medir o quanto que a empresa está conseguindo ser atrativa para candidatos ou para pessoas de forma geral? Eu acho que sim, porque você tem como... porque, assim, uma coisa é você ter, como a Google, 2,5 milhões de pessoas querendo trabalhar lá e você ter vagas para ofertar, mas essas pessoas terem o propósito, a cultura e os valores que eu quero. Então, desses 2,5 milhões, com certeza, não são todos, ou talvez uma 10ª parte que a gente consegue aproveitar. Eu acho que esse indicador, Fernando, ele tem a ver
com o quanto de efetividade eu consigo ao fazer um processo seletivo. Ah, ok. Tá? E assim, eu trouxe a pessoa certa, né? A cultura da minha empresa, ela tem a ver com o valor desta pessoa? Ele vai se encaixar aqui? Então, por isso que o papel do recrutador, ele é tão importante quanto tudo o resto que a gente vai fazer depois que ele estiver dentro da empresa para conseguir que ele fique lá. Né? E me preocupa um pouco, falando aqui por um outro lado que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente sistematiza um processo seletivo e tira um pouco esse olhar do humano, a gente pode perder uma questão muito preciosa, que é o entender o candidato. Né? E ter pessoas não preparadas para fazer esse trabalho também gera não só a questão de eu não cumprir aquilo que eu prometi como marca empregadora, né, porque essa pessoa vai sair falando não de forma positiva da empresa, mas também o custo que isso tem. Né? Como eu falei, quando eu faço um processo seletivo interessante, eu economizo dinheiro, inclusive, né? Porque a pessoa vai se manter e eu não vou ter que fazer esse processo 3, 4, 5 vezes em um ano, por exemplo. Entendi. Agora, Lúcia, imagine que eu construí lá na minha empresa um engajômetro, né? Eu Tá? consigo medir o nível de engajamento dos meus funcionários. E, eventualmente, ele está baixo. Me fala aí uma dica matadora, qual o principal caminho que você recomendaria para aumentar o nível do meu engajômetro? Vixe, aí você me pegou, né? Porque é assim, eu acho que, primeiro que eu queria conhecer essa pessoa que inventou esse engajômetro, né? Porque medir engajamento, existem formas, né? Mas eu queria conhecer. Eu acho que, assim, para você manter o engajamento dentro de uma empresa, você tem vários processos de gestão de pessoas que nos ajudam a isso, né? Então, se você tem um engajamento baixo, primeiro precisa entender por quê, né? Da onde vem esse engajamento baixo? Será que o que está faltando, né? Então, hoje, como fazendo parte aí de uma certificada do Instituto Barrett, eu posso dizer que a forma mais assertiva da gente fazer isso é a gente entender o que a pessoa tem como expectativa, que a gente chama de valor, o que ela tem de valor, como que ela quer trabalhar, o que ela espera daquela empresa, o que ela vê na empresa hoje e o que ela desejaria que a empresa fosse. Quando você constrói isso pode ser feito no instituto, a gente faz por ferramentas, mas você pode fazer isso conversando com as pessoas, escutando, né? Tendo aí um processo de escuta ativa dos seus funcionários, seja por pesquisas internas, tem várias formas de fazer, pesquisas de clima, por exemplo, também é uma forma de você tentar aumentar o engajamento. Por quê? Normalmente nessas pesquisas, você traz essa visão, o que a pessoa ela quer, né, o que ela se vê, como que ela se vê, o que ela quer, expectativa, propósito, como que ela vê a empresa nas suas atitudes e comportamentos e o que ela espera. E aí você pega esse gap, faz um alinhamento e aí você consegue, aos poucos, obviamente, parece facinho, né? Mas algumas empresas levam anos para fazer isso, para você conseguir ir atendendo aquilo que as pessoas dentro da empresa precisam. Além disso, você tem que ter alguns processos, né, Fernando, muito bem estruturados. Né? O que eu quero dizer, a gente falou de seleção, mas a gente também tem que ter um plano de carreira, muitas vezes a pessoa se sente insatisfeita com os passos que ela está dando dentro da empresa, então eu tenho um plano de carreira que tenha políticas muito claras, essas políticas são comunicadas, você falou no início da apresentação que a gente falaria sobre transparência também, né? A comunicação desses processos tem que ser muito clara. A pessoa, desde que ela entra, ela tem que saber que passos ela tem que dar para chegar onde ela quer, né? E se isso não é claro, ela não consegue dar os passos corretos. Então, um plano de carreira, planos de desenvolvimento, muitas vezes a pessoa quer estudar, ela quer se desenvolver, ela quer participar de projetos diferentes dentro da organização.
Então, que oportunidade eu dou para essas pessoas, para esses profissionais serem desafiados, né? O profissional que a gente quer é aquele profissional que gosta de ser desafiado, na sua grande maioria. E o jovem hoje é assim, né? Ele o tempo todo precisa de inovação e de construir algo novo. Então, eu acho que ter ações, planos de carreira, ações de desenvolvimento, uma comunicação muito clara, transparente entre, vou usar a palavra aqui, as hierarquias, né, da organização, desde o CEO, do dono, se é uma empresa familiar, até a pessoa que serve o café. Ela tem que saber como é que ela tem que servir o café, né? O que se espera dela nessa posição. Outra coisa que hoje é muito valorizada também nas empresas e que você consegue manter e aumentar o engajamento, são programas de bem-estar, sejam programas de bem-estar físico, programas de bem-estar emocional e mental, né? O quanto que a gente precisa cuidar da saúde, né, das pessoas em todos esses planos. Oportunidades de inovação, como eu falei, ser uma empresa que está sempre buscando estar engajada com o mercado e inovar dentro do seu ramo de negócios, né? E também participar das decisões. Eu acho que aquilo que eu falei do início, né? Ouvir o que as pessoas têm para dizer faz toda a diferença para aumentar o nível do engajamento. Eu acho que a gente fala muito em comunicação transparente, mas é muito difícil, estrategicamente falando, né, você ter uma comunicação transparente dentro das organizações. Muitas vezes aquele CEO tem que tomar uma decisão e ele não pode falar para ninguém, ou ele não pode comunicar isso de uma maneira aberta, porque é uma decisão estrategicamente X, e ele tem que tomar essas decisões sozinho. Mas sempre que possível, ele envolver as pessoas, ouvir as pessoas, eu acho que é importante, né? E aí, Fernando, eu acho que é manter uma cultura viva dentro da organização, né? Vocês vão ouvir falar sempre de cultura, é que eu estou aficionada por esse tema, tá? Então eu falo o tempo todo. É manter essa cultura viva, né? O que é essa cultura viva? A gente vai falar daqui a pouquinho. Lúcia, olha, eu estou anotando aqui porque eu estou aprendendo muito. Então, você falou de processos como carreira, desenvolvimento de pessoas, oportunidade, uma liderança engajadora, comunicação, processo decisório. Eu acho que está na hora da gente testar um pouquinho com o nosso público aqui como é que está a vida deles nas empresas deles, o que eles têm feito, né, em relação a engajamento. Então, William, vamos isso aí, publicar essa segunda enquete. Por favor, pessoal, ajudem a gente aí, responda em relação à sua empresa ou a empresa que você trabalha, não é? Como é que a empresa trata essa questão do engajamento? Ou não faz nada? Ou está estruturando algum desses processos que a Lúcia falou? Ou tem processos estruturados, mas não acompanha? Enfim, diga aí. E se a resposta for nenhuma das anteriores, escreva no chat para a gente o que a sua empresa faz, como a sua empresa trata a questão do engajamento. Isso vai ser interessante da gente trocar informações aqui e a gente vai vendo aqui a resposta. Olha lá, o William já fechou, temos aqui um empate técnico. Há um grupo de pessoas que está estruturando alguns processos e um outro grupo que tem processos estruturados e que são geridos de forma adequada e permanente. Muito bacana, muito bom. Muito animador essa última categoria aqui dos 44% de pessoas que responderam. Muito bacana. Então, Lúcia, para essas pessoas que estão estruturando os processos ou que já estão com processos estruturados, você já falou um pouquinho disso, mas reforça para a gente o seguinte: como é que a empresa deve fazer para manter o engajamento que ela deseja com o seu quadro? Eu acho que, sendo, né, repetitiva, como eu falei, manter a cultura viva, né? E o que é manter a cultura viva, Fernando? É realmente
ouvir as pessoas, né? Então, primeiro, é a própria empresa se fazer a pergunta assim, por que eu estou aqui? De novo, para que nós servimos? O que a gente faz? Qual é o nosso propósito? A partir daí, observar quais são os comportamentos, né, que eu quero para expressar os meus valores e os meus propósitos. E comunicar isso de uma maneira que as pessoas realmente ouçam e possam participar. Né? Então, mais uma vez, eu tenho todos esses processos, eles podem ser, eles devem ser adaptados a cada negócio, a cada tamanho de empresa, enfim, eles têm N formas de fazer, eu não preciso ter todos também, né? Que a gente às vezes vai ticando, vai fazendo um tique, falar, esse eu já fiz, aquele eu já fiz. É um desespero, né? Que não tem tudo. É verdade. E sempre fazer realmente alguns levantamentos, seja por que metodologia for, de como eu estou. Quando eu falo de manter a cultura viva, eu fiz um primeiro movimento, eu criei processos, eu criei projetos. Então, essas pessoas, eu estou criando, ok, eu tenho 2 ou 3 ou 1, não importa. Eu implementei. Daqui 1 ano, 2, vamos fazer uma pesquisa, vamos ouvir as pessoas, aí por várias metodologias. Deu certo? Podemos melhorar? O que deu certo, o que não deu? Legal, está funcionando. Tá, qual é o próximo? Então, vamos colocar mais um. Vamos mexer nesse. Então, quando eu digo manter a cultura viva, é que é o tipo do processo, vamos dizer assim, que você nunca pode deixar de fazer. E é aí que mede, né? Você falou lá atrás um pouco, eu tenho um engajômetro, eu consigo medir? Então, eu consigo. Quando eu tenho essa cultura viva o tempo todo, eu vou fazendo esse movimento, eu mantenho ele ativo, eu não deixo o avião descer, eu estou sempre em voo, eu estou sempre pesquisando, fazendo pesquisas internas, fazendo pesquisa de mercado, olhando a minha marca empregadora. Então, assim, eu estou movimentando, e conforme eu vou movimentando, obviamente, vai aparecendo, né, ou vão aparecendo projetos novos, coisas novas que eu posso incluir e coisas que eu tenho que deixar de fazer também. Legal, legal, muito bom. Agora, imagino eu que liderança seja um fator importante dentro desse processo, né? De 0 a 10, quanto você dá para a liderança nesse assunto? 10. 10, não tem nem 9,5, nem 9, é 10, né? Legal. Vamos perguntar para o pessoal também como é que está esse esquema de liderança? Como é que a liderança é tratada nas empresas que estão com a gente aqui, né? O líder é aquele cara que manda, aliás, né, o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A empresa tem preocupação com esse assunto, ou o líder só comunica, o líder tem uma liderança participativa, ou a empresa nem fala desse assunto de liderança. Como é que está isso na realidade de vocês? 30 segundinhos aí para vocês responderem, que o William está rápido aqui, hein? Se você não responder logo, o William já fecha a tabulação para a gente aqui. Bacana, olha só, metade do grupo tem uma liderança participativa. Imagino que isso seja muito bem-vindo, né? Porque isso certamente o ajuda no engajamento. Mas ainda temos aqui 17%, né, que diz que líder, na empresa dele, líder é aquele que manda, e é um cenário muito típico ainda em empresas brasileiras, né? Lúcia, pegando esse resultado aqui, comenta para a gente o seguinte, o que deveria ser trabalhado no desenvolvimento desses santos líderes dentro da empresa, de forma a ajudar a aumentar o engajamento das pessoas? Esse é talvez o tema mais difícil, né, Fernando? Liderança é sempre um tema que gera muitas discussões, muitas questões, né? Eu entendo, e aí é uma crença, de que a liderança é a expressão da cultura da empresa, né? O comportamento do líder é que expressa aquilo que a empresa é. Então, se o líder tivesse um pouquinho dessa noção de que o que ele faz é visto o tempo todo, ele estaria sempre repensando
as suas posturas, a forma como ele faz. E, às vezes, quando a gente olha lá, o líder é quem manda, eventualmente ele tem que mandar mesmo. Eventualmente não tem opção. Ele fala, gente, é assim e pronto. E ele não deve ser mal visto por conta disso, mas tudo depende da forma como ele manda, né? É que a gente normalmente pensa, o líder quem manda é aquele cara autoritário, mal, que está lá com o chicotinho na mão, batendo na gente, né? Mas não necessariamente. Em alguns momentos, não tem saída, né? Ele tem que dizer, é assim e pronto. Não é a melhor situação, mas às vezes em situações de crise, isso é necessário. Então, eu acho que, assim, os comportamentos dos líderes é que mostra o que a empresa é. Então, se eu quero engajamento, eu preciso que, primeiro, esses líderes tenham a consciência da importância dessa posição, né, de que aquilo que ele faz, ele é uma referência, ele é a influência dentro da organização, para o bem e para o mal. Então, a primeira coisa é fazer com que esse líder entenda esse papel. Segundo, ele tem que querer, Fernando. Muitas vezes, a gente alça uma pessoa, né, uma posição de liderança, e ele não quer, ninguém perguntou para ele se ele quer. E aí ele fica infeliz, porque o propósito dele dentro da empresa não era aquele, né? Então, eu acho que essas questões, primeiro, a gente tem que ter. Que ele queira, que ele tenha consciência da importância da forma como ele age, do comportamento dele, e quanto que ele pode influenciar. E se eu penso no líder, vamos dizer assim, de meia hierarquia, né? Não estou falando nem do dono, mas os líderes abaixo, que têm a estratégia na mão, eles são os que mais influenciam o engajamento dos profissionais. E aí, olhando vários estudos de mercado, quais seriam, respondendo aí sua pergunta, as competências que mais a gente poderia olhar e que o mercado tem olhado bastante no desenvolvimento das lideranças, já que a gente falou também em programas de desenvolvimento. Eu acho que o pensamento crítico, então, essa consciência de que, poxa, eu estou aqui porque eu quero, eu sei das minhas limitações, e qual é o meu pensamento crítico e como que eu vou trabalhar isso em relação à minha tomada de decisão, que é também uma segunda competência, né? Eu acho que o pensamento crítico, a tomada de decisão, elas andam muito juntas, né? A gente ouviu aí na pesquisa a questão da liderança participativa. Eu diria a liderança participativa pelo exemplo. E, de novo, vou usar a questão aqui, ouvir o meu grupo. Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho um projeto, eu estou em crise, ou a gente tem que comemorar. A gente só fala em liderança quando está em crise, né? Mas, às vezes, eu tenho que comemorar um projeto bem-sucedido. Como é que as pessoas querem comemorar? Né? Como é que as pessoas querem resolver essa situação? Então, liderar pelo exemplo. E uma coisa que hoje é bem difícil, eu vou voltar à questão do bem-estar, é a estabilidade emocional dessa pessoa. A gente cuidar da estabilidade e do bem-estar físico, mental e emocional desse profissional também é bastante importante, porque a gente brinca, né, Fernanda? E apoia de baixo e apoia de cima, né? Ele está no meio do sanduíche, ele é um misto quente, ele é o presunto e o queijo, né? Ainda mais essa pandemia, né, Lúcia? Essa questão emocional foi muito prejudicada. Exatamente. E eu acho que, considerando também, Fernando, essa questão das mudanças rápidas, né, das novas gerações entrando no mercado, de como que esse líder precisa se moldar, né, para trabalhar com isso, essas competências aí são bem, bem importantes. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito da frase que você cunhou aí. A liderança é a expressão da cultura da empresa. Essa aqui eu vou deixar anotada, viu? By Maria Lúcia Perosa. Não é minha, não. Ah, não? Não. Depois você me conta, então, quem é o autor aqui para dar os créditos, tá bom? Pessoal, o Silvio fez uma pergunta muito interessante aqui, mas, Silvio, sua pergunta ficou truncada no nosso Q&A, acho que pelo tamanho. Então, se você puder depois escrever o complemento dela, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta completa aqui para a Lúcia poder nos ajudar, tá bom? E os demais assistentes aí, por favor,
os participantes do nosso webinar coloquem suas perguntas. A gente vai abrir daqui a pouquinho uma sessão de perguntas aqui de vocês para poder explorar bem aqui a experiência, a competência da Lúcia. Tá? Lúcia, nesse tema ainda da liderança, eu acho que a gente vive, você tocou um pouco nesse ponto, né? A questão das gerações. As gerações Y, geração Z, e às vezes é muito difícil para um líder de uma geração baby boomer encontrar o caminho para conseguir engajar essas novas gerações que estão chegando. Você tem alguma dica aí, você que é jovem, perto dessas gerações ainda aí? Eu não sou baby boomer, não, tá? Depende, né, da linha. Tem tantas metodologias que dividem essas fases, em algumas eu sou, em outras não, prefiro dizer que eu sou X, melhor. Assim, Fernanda, eu acho que, como tudo, né, isso é algo muito que vai mudando. Né? O que eu quero dizer? Eu acho que a geração Y, vamos dividir um pouco Y e X, porque eles são, desculpa, Y e Z, que eles são diferentes. A geração Y, vamos dizer que é aquela que vai aí em torno de nascidos de 80, 95, até algumas teorias falam até em 2000, né? Pessoas aí em torno de 25 anos até uns 40, vamos pensar assim. São pessoas que viveram uma época onde os pais, né, eles são filhos de pais, que teriam aí uma preocupação muito grande com estabilidade financeira, com encarreiramento, e trabalhar muito tempo numa empresa. E eles viram isso e falaram assim, quando eu começar a trabalhar, eu não quero isso, não. Né? Eu quero seguir meus sonhos, eu quero ser dono do meu negócio, eu quero atingir resultado, né? E quero ter o resultado disso não muito focado no dinheiro, tá, Fernando? Mas na satisfação. Então, isso é um pouco da forma de pensar da geração Y e que, em 2025, vai ser 75% do mercado de trabalho aqui no Brasil desta geração de millennials ou geração Y. Quando a gente fala em geração X, é um pouquinho diferente. São os de 24, 25 para baixo, que já nasceram até uns 18, 17, que já nasceram no mundo virtual, né, entre aspas, no mundo da internet, no mundo do computador. A gente brinca que já nasceu com o dedinho fazendo assim, né, no computador. Então, eles valorizam muito mais o imediatismo, a liberdade e a flexibilidade. Né? Não está legal esse jogo, eu vou para o outro. Esse aqui eu estou perdendo, eu quero ir naquele que é mais fácil, eu vou ganhar. Então, essa troca, essa flexibilidade para eles é muito importante. E aí, a geração Y sempre valorizou um pouco essa coisa do trabalho em equipe, do senso de dono. A geração Z já trabalha um pouco mais a questão da aprendizagem contínua, eles são mais focados na diversidade, no respeito, né? Até pelo momento em que o mundo viveu, né, com o cuidado do outro, eles são um pouco mais preocupados com isso. E aí, você vai me permitir mencionar uma pesquisa que foi feita no Instituto, no Verity, claro, de valores, tanto de países quanto de gerações, antes do Covid e pós-Covid. Esses valores que eu citei eram valores quase que mundiais nessas gerações, né? Em 2020, eles resolveram refazer a pesquisa, dividindo por gerações, para entender o que ia aparecer. Se eu te disser que a primeira competência, top 1, das 10 mais votadas, em todas as gerações, foi adaptabilidade. Poxa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O mundo mudou. Num determinado momento, a gente sofreu um choque, né, que foi essa pandemia, e as pessoas falaram assim, gente, o que eu faço agora? E muita gente percebeu que tinha muita dificuldade em se adaptar. Né? A gente mesmo, né, Fernando, nós, os baby boomers, os Zs, fala assim, trabalhar de casa? Como assim trabalhar de casa? No computador o dia inteiro? Como é que eu vou fazer reunião? Como que? Então, assim, alguns se adaptaram muito, outros não. Agora, hoje, a competência mais exigida, e aí vamos voltar para a questão da liderança também, é a adaptabilidade. Não importa qual é a idade do grupo que eu trabalho, eu tenho que me adaptar, porque você pode ter o inverso.
Você tem o líder baby boomer com um profissional no grupo, um funcionário da geração Z. Mas você pode ter o inverso. Você pode ter um millennial fazendo gestão de um baby boomer. É verdade. Né? Empresas grandes têm muito disso. Considerando, então, que a gente em 2025 vai ter 75% dos millennials no mercado de trabalho, isso vai acontecer com muita frequência. E já acontece hoje. Então, independentemente de qualquer coisa, eu acho que, se a gente puder resumir, que acho que está dando o nosso tempo, o que eu diria que as 4 competências mais importantes para a gente desenvolver nas lideranças, e eu acho que tem alguém aqui que perguntou sobre essa questão, né, que está construindo o RH do zero e o que se dá prioridade em trabalhar com os líderes. Foi o Fernando Meretti. Isso, Fernando. Respondendo a sua pergunta, Fernando, eu acho que hoje, né, 4 competências que a maioria dos estudos apontam como importantes são a adaptabilidade, a aprendizagem contínua, que tem a ver, como a gente falou, né, tá ligado, para eu me adaptar, eu tenho que aprender a fazer de novo, a conectividade digital e a atitude positiva e de bem-estar dentro das organizações. Então, eu acho que se a gente for elencar o que fazer com os nossos líderes, antes de mais nada, também ouvi-los. Quais são as dificuldades, o que eles querem fazer, quais são os seus propósitos, estão engajados na organização, querem crescer lá dentro? Então, essa é fase 1, eu os ouvi. E, a partir daí, entender como que a gente pode ajudá-los a desenvolver essas novas competências aí desse mundo tão atribulado, né? Vai saber se daqui 2, 3 anos a gente não tem outro choque e tem que começar tudo outra vez. Joia. Agora, na linha ainda da questão etária, Lúcia, tem uma outra pergunta aqui em relação a pessoas com mais de 50 anos. Quer dizer, a inclusão etária agora dessa nova faixa. O que você pode falar sobre isso? Eu acho que, e não é só Brasil, tá, Fernando? Mas eu acho que aqui no Brasil isso é mais sério. Há muito poucas empresas tendo algum movimento, né, para a inclusão do baby boomer, vamos pensar assim, no mercado de trabalho. Ou ele já está, ou se ele está fora, é muito difícil ele conseguir entrar, a não ser pela questão da especialização. Né? Algumas empresas necessitam de algumas especialidades que o mercado só tem nas pessoas um pouco mais velhas. Vou dar um exemplo, nós que trabalhamos em banco, e eu sei que tem alguns colegas aí na audiência que também são de banco, sabem muito bem que os bancos trabalham com TI, né, com máquinas de grande porte, com bancos de dados, por exemplo, de COBOL, de Linux, que eram coisas da época que eu era jovem e a tecnologia começou, né? E hoje em dia o jovem não aprende mais isso nas faculdades, ele não tem quase experiência. Então, tirando essas especializações, se eu quero uma pessoa que conheça isso, eu tenho que buscar entre profissionais um pouco mais velhos, eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito, tá, Fernanda, essa questão da inclusão da pessoa mais velha no mercado de trabalho. Né? Recentemente eu vi um post de uma pessoa falando que ela tinha conseguido um trabalho como atendente de supermercado. E era uma engenheira civil que tinha construído, assim, tinha uma história profissional belíssima, e para voltar a trabalhar ela teve que aceitar, entre aspas, esse trabalho. Ela estava super feliz, né? Mas aí eu pergunto, será que ela não poderia contribuir mais fazendo aquilo que ela sempre fez, né? Então, eu acho que isso é ainda um bom caminho para a gente andar. A sociedade poderia estar ganhando muito mais, né? Sim. Luciano, eu quero ler para você aqui a pergunta do Silvio. Ele faz alguns esclarecimentos primeiro. Ele diz o seguinte, que ele é mestre em administração e ele está estudando tirania no trabalho nas organizações. Está fazendo uma pesquisa em âmbito nacional para conhecer as experiências das pessoas para o pré-projeto de doutorado dele. E ele tem 243 respostas, mais ou menos 75 tiveram experiência de tirania no trabalho. Você vê como tem engajamento num cenário desse, né? Alguns dados que ele pode adiantar a partir das respostas das mulheres, posição de liderança ou não.
primeiro, facilitadores para a presença de um líder tirano, a cultura da empresa. Segunda, RH. Os respondentes levaram para o RH essa questão aí de tirania que não fez nada, ou foram prejudicados. Terceira, preconceitos. As trabalhadoras mais velhas reclamam do preconceito etário, sexismo, etc. Uma respondente disse que o assédio sexual no segmento financeiro sempre foi uma realidade. E a quarta constatação aqui, de gerentes, faz a equipe cometer um ato ilícito para poder cumprir as suas metas. Então, o Silvio coloca o seguinte, que ele tem esses dados, né, que ele já está constatando na pesquisa dele, e a pergunta dele é a seguinte: como é que você vê o RH nesse cenário? Ele cita um autor de 2018, Bergamini, que diz que o RH perdeu posição comparado a outras áreas. Os profissionais têm tentado sobreviver e essa autora, desculpe, Bergamini é uma autora, não conhecia, cita a autora dizendo que ela fala da ida do RH tornar-se parceiro de negócio. Eu acho que a sua experiência permite você ajudar o Silvio aqui nesse entendimento. Por favor. Eu acho que assim, primeiro falando sobre a questão da tirania, né? Eu acho que isso existe, sempre existiu, sempre vai existir. Como eu falei, tudo depende muito do comportamento das pessoas e dos propósitos que elas têm. E não necessariamente todo mundo tem um propósito para a mesma direção, né? A tendência é que pessoas um pouco mais velhas, né, Silvio, tenham tido experiências muito mais fortes, muitas vezes, nessa questão de tirania. Vou dar um exemplo meu mesmo. Eu comecei a trabalhar em 82, numa época de comando e controle. Como o Fernando falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu aprendi que ser líder era assim. Então, para eu fazer essa mudança de um olhar mais de comando e controle para um outro jeito, né, para um jeito mais flexível e tal, demorou, né? Então, eu acho que assim, existe sim, e isso é um trabalho que os RHs deveriam tomar conta, sim, só que eu também acho que essa citação que você colocou dessa autora, dizendo que os RHs foram para RH estratégico, a gente também precisa entender o que é ser um RH estratégico, né? Quando alguém... eu tenho um pouco de preocupação com algumas frases prontas, algumas coisas que a gente ouve, que na prática não necessariamente acontecem desta maneira. Quando a gente fala em RH estratégico, o que é ser RH estratégico? Para cada empresa, e pode ser diferente para cada empresa. O problema é que a gente tenta passar a régua e falar assim, o RH estratégico é aquele RH que está perto da decisão. Que decisão? Decisão sobre o quê? Né? Eu trabalhei um tempo numa empresa que tinha um dono, e esse dono mandava e desmandava do jeito que ele queria. E falou assim para mim, você é RH, você que tem que resolver. Foi a pergunta que eu fiz para a pessoa. Como assim? Eu sou RH, eu tenho que resolver. Né? Eu não vou conseguir resolver se você, como gestor, como líder, dono, também não mudar seu comportamento. Então, existem sim, Fernando, e existe em todas as idades, porque, como eu falei, isso não tem a ver só com momento de cenário socioeconômico, cultural, mas tem a ver com comportamento e com a educação que as pessoas tiveram nas suas vidas, né? Agora, eu não sei, Silvio, se eu estou respondendo a sua pergunta. Eu acho que o papel do RH é em ouvir as pessoas. Para mim, ser estratégico é isso. E sempre que eu tenho o trabalho corporativo e de consultoria, meu papel é esse, dizer o seguinte: toda história tem dois lados. Vamos ouvir os dois lados, entender qual é o cenário e tentar fazer o melhor para o ganha-ganha das duas partes. Para mim, isso é ser RH estratégico. Então, se eu tenho um líder tirano dentro de uma organização, eu, como RH, tenho que sinalizar e tomar uma providência. Né? Eu cheguei a demitir pessoas por assédio moral, assédio sexual, e aí você chama a pessoa e fala, a pessoa faz aquela cara para você, tipo, mas eu não sei do que você está falando. Sabe sim, e você está sendo desligado por esse motivo. Então, eu acho que
a pessoa tem que ter, o RH tem que ter a escuta e a ação. O problema é que às vezes a gente escuta e não tem ação. Não sei se eu respondi sua pergunta, Eu Silvio. acho que sim, Lúcia, porque se o RH conseguir ser um aliado do acionista para levar o acionista a perceber que esse tipo de comportamento é contraproducente para o negócio, aí ele vira o jogo, né? É claro, é claro. E sempre é, né? Porque a gente está falando de Claro, engajamento. O exato. engajamento das pessoas é que vai fazer o resultado do negócio. Tá Uma bom. coisa está ligada à Lúcia, outra. última pergunta, Vamos lá. resposta sim, não e por quê, tá bom? Tá. Grupos de discussão sobre engajamento. Avaliação 360 graus. Ajuda no engajamento? Sim, não e por quê? Sim e não só. Posso complementar? Sim e não só. Claro. Eu acho que o que a gente chama aí, quando a gente faz trabalhos de cultura, de focus group, é a melhor solução. O que significa isso? É a escuta ativa que eu falei no início. Você mantém uma cultura ativa à medida que você ouve as pessoas, entende o que precisa mudar. Então, você trabalhar em grupo e misturando, tá, gente? Porque normalmente a gente faz assim, todo mundo que não é líder vai para lá e todo mundo que é líder vem para cá. Não, mistura todo mundo para que essas pessoas conversem e se entendam o que está bom para um, o que não está para outro e o que a organização, como organização, tem que fazer para que aquela cultura desejada, aqueles comportamentos desejados, sejam um reflexo daquela organização. Afinal, o mestre Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica, se Dicas. trumbica, né? Pois é, Agora eu revelei a idade, não teve jeito. pois é. Lúcia, diga aí o que você gostaria de deixar de recado final, fechando essa brilhante apresentação que você fez, dando aí seus conselhos finais para essa galera que participou tão ativamente aqui com a gente, por favor. Bom, gente, acho que primeiro, mais uma vez, né, agradecer essa oportunidade de poder expressar o que eu penso, na verdade, né, mais do que ter dados, é o que a gente pensa e o que a gente sente. Mas eu acho que como pessoas que se preocupam com gestão de pessoas, primeiro é ter a consciência de que esse é o seu propósito. E que nem sempre isso é feliz, que às vezes isso é muito sofrido, né? Nem sempre os passos são muito suaves, os degraus às vezes são maiores do que a nossa perninha alcança, mas que no final trabalhar com pessoas vale a pena, né? Eu acho que trabalhar principalmente a questão do alinhamento das pessoas com a cultura, não vou me cansar de falar isso, porque eu sou apaixonada pelo estudo da cultura, né, organizacional, independentemente do método com o qual eu trabalho, existem N, e todos eles dão certo, desde que você faça com amor. Acho que a palavra aqui é atuar com amor, porque nós estamos falando de pessoas, e não de processos. Muito legal. Olha, Lúcia, muito obrigado. Não tem como a gente agradecer um papo reto e gostoso como esse. Eu já aprendi que a primeira coisa mais importante nas empresas, nas organizações, né, são as pessoas. A segunda coisa mais importante são as pessoas, mas a terceira coisa mais importante também são as pessoas. Elas fazem todo o resto, né? Então, é muito legal ouvir de você aí algumas dicas. E muito obrigado por contribuir aqui com a gente no Hub da Gestão. O tempo parece que voa quando a gente está aqui, é impressionante, é muito rápido. E eu só quero reforçar aqui, respondendo para a Clarice novamente, esse webinar vai ficar gravado, vai ficar disponível lá no site do Hub da Gestão. Aliás, já há outros disponíveis lá também, então vocês podem acessar ali, dependendo do interesse de cada empresa, de cada liderança que está participando aqui. Teremos outros, né? E fiquem atentos aí que vocês vão receber os convites para a gente poder se encontrar novamente aqui em mais uma discussão bacana como essa, nesse tema ou em outros temas tão relevantes aí para as empresas que nos seguem nas mídias sociais e que nos ajudam também. Nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação, né? Ela é super importante. Como o William explicou no começo, esse QR Code
serve aí para vocês poderem apontar o seu celular e responderem a essa pesquisa. Lúcia, muito obrigado. Obrigado a todos que também participaram com a gente aqui, aos que fizeram perguntas, os comentários que estavam muito ativos aí no chat. Tenho certeza que todos pudemos aprender mais um pouquinho e refletir um pouco mais para praticar várias das ideias que foram discutidas aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada.